Hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao nosso IPM-Cast. Eu sou a Giovana Miranda, eu sou professora de pediatria e mentora no IPM e hoje estou aqui com a minha aluna queridíssima, a Letícia Deronled, aprovada em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Goiás, no HCUFG, e formada pela mesma universidade que eu, Universidade Unievangélica. Seja muito bem-vinda, Leti. Obrigada, Gia. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui hoje, bem ansiosa, mas eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui. Eu falo que quando eu fiz WR, né, no meu ensino médio, e passei na faculdade de medicina. E lá, quando a gente passava no WR, tinha o nome no mural do outro lado da rua. Sim. Eu brinco que o podcast, para quem passa na residência, vai ser o nome do mural, como era no WR. Então, é realmente um rito de passagem, uma comemoração por estar aqui, contando, né, a sua história, seus percalços, que foram vários. Que foram muitos, para poder inspirar os outros alunos, realmente, e que para que a pessoa que está passando por isso hoje entenda que é normal alguns surtinhos aqui. Nossa, isso é super normal. Leti, eu vou começar te perguntando sobre a parte boa. Como é que foi quando você foi aprovada? Nossa. Como que é, assim, você dá o atualizar lá e descer seu nome tá na tela? Foi assim, eu fiz só provas de Goiás, né? Eu fiz só o PSU e SES. O SES eu já sabia que não ia rolar, infelizmente, mas eu tava esperando muito o PSU. E o PSU, né, conseguiu aplacar um pouco o coração de todo mundo, porque foi um atraso pra ele soltar resultado. E quando saiu o resultado preliminar, eu tava lá na casa do meu noivo, o pessoal me mandou o documento, eu olhei assim, eu pesquisei meu nome umas 5 vezes pra ter certeza que eu tava, tipo, na linha certa, e eu não acreditava, tipo assim, parece que... Aí eu até começo a chorar de lembrar. Tipo assim, é uma coisa que você achava que era tão longe e realmente, assim, aconteceu. E eu só falava assim, eu tô em terceiro lugar, tipo assim, eu vou passar. Só que você fica assim, será que eu não vou passar? Mas será que vai aparecer alguém? Mas assim, eu tava em terceiro, não tinha como mudar muito aquilo ali, né? E eu fui classificada no HC, Dona Iris, Valentina Cândida. Então eu tinha certeza que em algum lugar eu ia estar, né? Mas, nossa, eu só sabia chorar. E eu só tremia. Eu falei, amor, eu tô em terceiro, amor, eu tô em terceiro. Nossa, foi uma sensação, tipo assim, muito... Eu não sabia nem descrever o que eu tava sentindo. Eu tava muito feliz. Eu queria só chorar também, de tanto que eu tava feliz. Mas, nossa, foi uma sensação assim, meu Deus, eu consegui. Porque não tá fácil, né? Todo mundo sabe que eu tava começando a já imaginar, tipo, vai ser mais um ano. E tá tudo bem, porque realmente não tá um caminho fácil, né? Mas, nossa, quando eu vi meu nome, eu não sabia nem o que eu pensava, eu dizia reagir. É uma felicidade que deixa a gente um pouco embasbacada, assim, né? Eu, tipo assim, nossa, eu sou residente. Tipo assim, agora você Deu fazer certo. residência. Deu tudo certo. Tudo certo. Quando você saiu da prova, corrigiu aquele gabarito preliminar, você sabia que você ia passar? Não, eu te mandei mensagem de socorro. Que prova foi essa? Tipo assim, minha nota foi uma nota boa, né? Eu fiz a pontuação maior do que eu pensava, mas como eu sabia que talvez não poderia ser nem suficiente, né? E prova de Goiás, você sai, né, nem sabendo o que vai dar. São questões muito diferentes. Muito. Você não espera como vai ser o estilo da prova. Você não sabe que questão eles vão querer colocar lá, porque realmente eles cobram, às vezes, coisa de... que ninguém nunca imaginaria que eles poderiam cobrar, né? Mas eu saí assim, e eu enchi nos grupos do WhatsApp, né? Então, a gente consegue ter uma noçãozinha da sua colocação ao longo dos meses, né? Nos grupos você tava bem colocada? Tava. Tipo assim, no começo, muita gente não colocou, então eu tava meio indecisa, porque o currículo, eu fechei o currículo, que foi um ponto, assim, divisor de águas realmente na minha nota. E isso, como a gente não tinha o currículo, não dava pra ter muita noção. Então, sei lá, eu tava nos que a gente fez lá, eu tava em 15º. Mas assim, sem currículo, sem nada, né? Aí, soltando essas notas, eu subi, tipo assim, muitas posições com o currículo. Muitas. Eu tava nos top 5 lá. Só que tem as ordens de preferência, né? Então, dependia muito. Mas assim, na semana do resultado... semana do resultado mesmo, assim, eu estava em terceiro lugar, realmente, na nossa lista lá do WhatsApp. Então, era bem fidedigno, assim. E muita gente foi indo para outros lugares também. E no fim das contas, eu passei em segundo no HC. Então, foi assim, realmente, eu acreditava, mas sem acreditar. Tipo assim... Você sabia que era possível, mas enquanto eu não ver o meu nome, eu não vou comemorar. Eu até demorei um pouco a comemorar do preliminar, né? Porque na minha cabeça, gente, vai que surge 10 pessoas aí e eu não tô vendo, né?
Lá são quantas vagas, Leti? No HC foram 6 vagas, porque uma vaga de cotas não foi preenchida, então Abriu pra ampla. Abriu pra ampla. Então foram 5 amplas e uma de cota lá. Perfeito. E nesse momento que você abriu, viu o seu nome lá e falou, ufa, venci isso. Venci. Passa uma história na cabeça, né? Passa. Passa um filme na cabeça. Sim, porque eu só tinha um único objetivo no internato, que era passar na residência. Então, é uma coisa muito ruim de se pensar, mas a gente se definia muito pela prova, né? Ai, se eu não passar nessa prova, como se o mundo tivesse acabado, né? E eu tinha muito esse pensamento, porque eu sou uma pessoa que tem uma vida, gosto de organizar muito a vida. E meu plano de vida era passar na residência direta da faculdade. Não tinha uma outra opção. Eu tinha que passar. Então, assim, nossa, quando você vê que deu certo, você dá, nossa, alivia. E como é que foi? Você fez o 5º ano, no 5º ano você fez algum cursinho? Sim, eu iniciei médio curso, eu fiz médio curso e médio os 2 anos e comecei no 5º ano. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, não posso falar que eu sou uma pessoa extremamente inteligente, nerd, não, era uma pessoa que era esforçada. Eu estudava, desde a faculdade inteira eu estudei bastante e no cursinho foi a mesma coisa. Eu fiz médio curso no 5º ano, vim em todas as aulas, fiz os resumos, eu fiz resumo de tudo, deixei tudo pronto pro 6º ano. No 5º ano você revisava? Então, eu mesmo decidi fazer, vou organizar minhas revisões. No começo, é assim, bem bagunçado, porque a gente não tinha muita noção de como fazer. Mas eu tava conseguindo criar uma linha de raciocínio ao longo do tempo, né? Mas, tudo vira uma bola de neve. Quando a gente não tem esse acompanhamento, porque no 5º ano você não fez mentoria e no 6º ano você fez. Isso, foi. E qual foi a maior diferença que você notou de estudar sozinha para estudar com esse processo de mentoria? Foi principalmente as revisões mesmo, ter o cronograma, porque eu não tinha que me preocupar em saber qual que era o dia da minha revisão. Tipo, como gerava automaticamente, né, eu sabia certinho que eu ia revisar ela no tempo certinho. E você, né, e o Carlos, foi um trio, assim, ficou muito bom. Tinha muita liberdade a gente conversar, né, mas as revisões pra mim foram diferenciais mesmo, ter ela realmente programada no meu estudo de como eu ia estudar. Porque assim, eu mesmo estava tentando fazer aquela questão de bloco de flashcards, eu mesma fazia isso no 5º ano, eu mesma ia lá, contava os dias certinho de quando ia ser minha revisão, de quantas questões eu ia fazer. Eu fiz bastante questão no 5º ano com o banco do médio curso, né? E foram aulas excelentes mesmo, eles me deram uma base muito, muito boa. E ajudou demais a associar a mentoria com eles no 6º ano, né? Que como eu tinha os resumos prontos, eu não perdi tanto tempo, né, fazendo resumo. Foram pouquíssimos. Mas eu sempre pegava aula por fora, assim, na mentoria, né, a gente tem acesso a algumas aulas antigas, e isso a gente ajudava também bastante. Mas a questão da revisão, ter o cronograma, nossa, ainda mais eu que sou uma pessoa louca por agendas, nossa, foi o diferencial mesmo, porque essa é uma parte que eu não teria que me preocupar, tipo assim, de organizar. Você não teria que pensar naquilo porque tinha alguém pensando pra você. Exato. A sua função seria execução. Eu só tinha que ir lá e fazer minha obrigação do dia e da semana. Então, assim, essa parte me ajudou demais. Flashcards também, né? Você me botava pra fazer vários. É uma metodologia necessária. Olha aí o resultado, aprovada, deu certo. Mas, nossa, foi realmente diferencial gigantesco. E todo o meu grupo de internato, assim, tinha 5 que faziam mentoria também. Então tava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo reclamava do flashcard Todo mundo reclamava de 300.000 revisões. Tipo, gente, eu tenho 5 revisões pra fazer hoje, eu tenho, sei lá o que, internato, não vai dar tempo. Eu também, não vai dar tempo mesmo, não. E você sempre se programou pra fazer mentoria só no 6º ano? Ou no 5º ano você viu, poxa, sozinha aqui eu não consigo? Foi assim, eu nunca tinha pensado em fazer a mentoria, mas por motivos financeiros mesmo, que eu já tava fazendo médio curso, médio. E aí, no 5º ano, a gente foi vendo, né, que o pessoal tava passando. E aí eu fiquei assim, nossa, eu queria muito poder ter a oportunidade de fazer, será que eu vou conseguir? Aí um familiar, tipo assim, falou assim, você quer? Eu te dou. Ai, que anjo na vida! Sim, foi um anjo na minha vida. Assim, não, se você eu sei que você, tipo, vai ser um presente muito bem dado, porque eu sei da sua capacidade, sabe? Aí eu procurei a mentoria no 5º ano, né? Só que já tava muito tarde, aí, sei lá, já era junho quase. Porque foi quando surgiu a oportunidade. Realmente a gente não pega assim tão tarde. Não ia pegar mesmo. Aí eu falei, não, mas aí o Murilo, né, que eu falava com ele, não, manda mensagem que a gente faz a entrevista. E deu tudo certo, eu entrei no 6º ano, e nossa, foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Mas igual a gente sempre conversava, eram dias e dias, meses e meses. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa jornada. Você entrou na mentoria, foi bem no inicinho do ano. Foi, eu comecei em janeiro mesmo, no dia certinho da mentoria.
primeiro sentimento, entrei na mentoria, ufa, minha vida tá toda organizada, eu vou vencer o mundo, eu sou a Manu City, eu vou conseguir fazer tudo. Então, no começo, eu conseguia me organizar muito bem, né? Eu tava conseguindo cumprir os cronogramas, até que na nossa primeira reunião, eu lembro certinho, ela, você é a louca do flashcard. Até porque a plataforma, às vezes, reiniciar os flashcards, eu perdi onde eu tava. Aí eu fazia tudo de novo, porque, vai que não pegou algum, né? E depois eu vou levar uma bronquinha, mas... Nossa, foi, tipo assim, muito bom mesmo. Eu me adaptei muito bem à plataforma, à mentoria, todo o método de estudo, né? Me fez realmente muito, muito bem. O trem começou a dar uma apertada, mas por causa do internato e tudo, mais pro meio do ano. Que eu acho que é o natural de dar uma atrasada mesmo, porque acumula muita revisão. Você teve aquele processo? Porque normalmente quando a gente entra na mentoria em janeiro, a gente tá com aquela euforia. Sim. E aí... fevereiro, março já bate aquela realidade de tipo, opa, isso aqui não é tão glamuroso assim, fazer esse tanto de revisão parece que não é tão legal, parece que olhar no Instagram era mais interessante. Você teve essa queda de euforia do tipo assim, nossa, onde foi que eu amarrei meu jegue? Então, a gente teve sorte de ter uns primeiros meses muito mais tranquilos pra estudar. Então, a gente, a gente fez muita coisa. Acho que no mês de abril, a gente fez muita, muita, muita coisa. Você tava mais tranquila do internato. Tava mais tranquila do internato. Aí você falou assim, vamos botar mais 10 zeros pra gente adiantar. E foi a melhor coisa que você fez na época, né? Porque até que minha curva lá no dashboard foi, tipo, lá em cima. Mas aí, realmente, chegou depois de abril, maio, eu peguei um rodízio mais pesado no internato, que exigia acordar muito cedo. Aí foi quando eu dei uma caída. Mas aí, nessa época, você falou, não, Leti, vamos diminuir a quantidade de questões nessa fase agora. Porque a gente tava com muita, muita questão e não tava dando tempo. Aí foi quando eu pensei, nossa, vai atrasar muita coisa. Vai atrasar. E teve coisas que realmente ficaram muito atrasadas, mas que a gente foi priorizando, né, ao longo das semanas, o que era... A gente priorizava mais os D7, D15, mas, tipo assim, quando eu via na semana, eu tinha 30 revisões. E qual era porque eu acho interessante, Leti, da gente passar, os alunos que estão vivendo isso hoje, quando eles veem uma semana com essa quantidade de revisões, muitos alunos, eles dão aquela paralisada. Do tipo assim, Gi do céu, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não sei por onde começar, meu internato tá o caos. E aí, o que ele faz? Nada. Não tem essa opção. E aí, eu queria que você falasse assim, é natural, é comum se sentir um pouco ansioso, um pouco nervoso, quando bate aquele cronograma muito cheio, com afazeres, vida acontecendo fora dali? Não, o que é mais normal nessa fase é você se sentir ansioso e que não vai dar conta de fazer nada. Mas a gente não pode botar isso na nossa cabeça, porque se a nossa meta realmente... Não é pra gente ser perfeito todos os dias. A gente tem que fazer o nosso mínimo ali, nossa obrigação mínima, e se o que der pra fazer a mais, ótimo, mas não é todo dia que vai ser perfeito. Mas a gente não pode deixar tudo na mão, tipo, uma semana inteira. Claro que a gente merece nosso tempo de descanso, porque senão a gente não dá conta. Mas o que eu sou uma eterna defensora da área verde. Não, a gente tem que ter área verde, a gente não consegue, e tem dia que não vai conseguir mesmo. No internato, às vezes, a gente estava num plantão muito pesado, a gente chega e a gente não vai adiantar. Mas também não pode deixar todos os dias sem fazer nada. Até que eu, pelo menos, ficava com um pezinho na consciência de não estar fazendo, mas nossa, eu tô muito cansada, eu não dou conta. Então, a gente organiza depois de fazer, o Carlos, né, organizava, a gente fazia, às vezes, final de semana, porque eu tentava deixar o final de semana um pouco mais livre pra fazer outras coisas, né? Mas é super normal se sentir sobrecarregado. Eu mesma, nossa, tinha dias que eu só deitava depois e só chorava. Tipo assim, não vou conseguir, não vai dar tempo. Nossa, parece que eu estudo e parece que tem mais coisa ainda pra fazer. Mas é super normal essa sensação, é inevitável, né? Não tem como escapulir muito. Principalmente a fase de internato, né? Que a gente tem outras obrigações. Então vai encher, assim. Quantas vezes você teve que mudar de rota? Porque a gente programa algo dentro do cronograma, a gente programa uma certa quantidade de revisões, de compreensões teóricas na semana. Putz, mudei o meu internato, mudei meu rodízio do internato, agora tá mais complexo, vamos mudar de rota. Vamos mudar de rota novamente se algo pessoal aconteceu. Sim. Você teve que mudar de rota várias vezes ao longo do ano? Muitas, inúmeras vezes. Assim, sempre às vezes surgia algum compromisso ou atrasava alguma coisa fora da questão do internato, ou eu simplesmente queria realmente fazer uma outra coisa que não fosse nada relacionado à medicina. Mas isso é muito normal, nada é estável assim na vida nessa fase, né? Mas não, mudar de rota a gente mudou várias vezes. Muitas metodologias também, tipo quantidade de questões, a gente sempre tava alterando assim,
puxava mais D0 ou não, se deixava menos revisões, menos flashcards, né, também. Então, a gente mudou a rota muitas vezes. Muda mesmo, assim, não tem como, né? A gente tem que priorizar outras partes da vida também, não dá pra deixar nossa vida se basear apenas no estudo pra prova, né? Mas não, a gente mudava de rota todo dia, toda semana. Isso que você me falou me toca um pouco, porque eu acredito muito nisso, e possivelmente a gente já deve ter conversado sobre esse tópico em específico, que é, a gente não pode se definir pela prova, Sim. nem pela quantidade de estudos, muito menos pela aprovação ou não na prova de residência. Sim. E eu vejo que muitos estudantes que estão nesse processo, eles se definem se são pessoas suficientes ou não, poxa, se o cronograma tá em dia ou não, poxa, se eu passei na melhor instituição ou não. E enquanto a gente tá vivendo isso, claro, é um turbilhão de emoções. Sim. Então a gente brinca que pequenos surtos estão liberados. Os grandes surtos, eu falo, me liga, eu quero saber. Porque eu acho praticamente impossível passar por esse processo sem pequenos momentos com a emoção um pouco mais exacerbada. Sim. Só que se lembrando que isso não nos define enquanto pessoas, facilita muito. Eu demorei um pouco pra entender isso. Eu realmente fui uma dessas alunas que sofria bastante, igual eu falei no começo. Mas depois que foi, tipo, mais pro segundo semestre, a gente vai amadurecendo muito nessa caminhada, né? Então, eu fui só, não, calma, se você não passar, tipo assim, tá tudo bem. Mas eu já tava assim, não tá tudo bem, mais ou menos, né? Você tava tentando se convencer. Eu tentando às vezes, tipo assim, aquele autoeducação, assim, vai, tudo bem não passar, tudo bem. É muito difícil tirar essa sensação de si. É muito difícil, ainda mais quando é realmente um sonho de sempre, é muito difícil você tentar abaixar um pouco sua guarda e falar, às vezes não vai dar certo. E tá tudo bem. Eu acho que abaixar a guarda é tanto para a possibilidade do não sucesso, quanto para a possibilidade do vou me deixar ser conduzida por outra pessoa. Sim. Porque é um processo que a gente cria de confiança na mentoria. Acaba que com o passar do tempo, eu sempre brinco, a gente acaba virando amiga, porque esse processo vai para esse rumo. Só que no início, eu tenho muito que convencer os alunos, assim como todos os outros mentores têm que convencer os alunos que aquele cronograma, ele é o melhor a ser feito. Sim. O Anjo, o Carlos, no seu caso, ele tinha que te convencer que aquela metodologia para a semana, ela era a melhor a ser feita. Eu queria saber de você como que foi esse processo de abaixar a guarda e entregar a sua preparação, o seu cronograma, a sua agenda na mão de outras pessoas. Ainda mais você, que é extremamente organizada e que gosta das coisas bem controladas. Então, eu achei bom porque a gente teve uma troca boa. Tipo assim, foi uma relação que ficou muito boa. Então, eu já tava assim, gente, eu contratei esse serviço, então eu tenho que confiar nessas pessoas, né? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão aqui pra, tipo assim, vamos fazer experimento. Não, eles sabem o que eles estão fazendo. Eu tenho que confiar neles, né? Então, eu só falei, pode fazer, tudo bem. Tudo pra mim, assim, não me ligava tanto assim, né? Que era mais com o Carlos, que a gente tinha mais era mais semanal, ou até mais diário, né? Eu mandava muito mensagem pra ele. Então, era super tranquilo. Eu mesmo falava, Carlos, eu acho que eu não vou conseguir. Às vezes ele falava assim, não, você consegue, realmente. Eu ia conseguir. Então, tava assim, foi muito tranquilo por mim, né? Mas, mesmo que eu seja uma pessoa controladora, eu gosto que outras pessoas tenham o mesmo estilo que eu. E a mentoria era isso, né? Era realmente montar a minha agenda. E como que eu vou achar isso ruim? Tem que achar, é ótimo. Tava com a agenda bem organizadinha. Sim, tava tudo sob controle. E sempre que alguma coisa saía um pouco, eu mandava pro Carlos na hora. Olha, Carlos, eu não consegui fazer tal coisa, eu posso fazer outro dia, eu posso pular essa de hoje? Ele, não, tudo bem, faz o que você der conta. Não, era muito bom conversar com o Carlos toda semana, né? Eu era uma fiel, tava toda semana, abria reunião, eu tava lá, até que ele brincava, não, tem gente aqui que já nem vem marcar mais reunião, e eu marcava mesmo se fosse pra, tipo, ser 5 minutinhos, e eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Mas eu gostava muito de reunir toda semana. E era uma troca gostosa, até pra desabafar. Fim do ano mesmo, eu lembro direitinho. Era, sei lá pra época de novembro, né? Que foi da época das provas. A gente estava mais na biblioteca, não? Então fazia reunião nos carros, né? Dos meus amigos. O Carlos me ligou, a gente foi marcar a reunião e ele... Oi, Leti, aí como você tá bem? Eu... Não. E eu só chorava. E ele, não, tudo bem, vamos chorar. Vamos conversar por outras coisas agora.
Então foi muito bom ter alguém todas as semanas. Sinto falta um pouquinho, né? Pra ser bem sincera. Será que a gente deveria lançar uma mentoria para a residência médica, para o R+, quem sabe? Talvez pro R+, porque o R1 tá sobrevivendo esse ano. Nath, eu acho isso muito legal, porque dentro da mentoria, a gente se propõe não só organizar cronograma, modificar a rota quantas vezes forem necessárias, mas também ter esse apoio emocional que é tão importante. Sim. Eu queria que você contasse, eu vivi muitos desses mini surtos com você, mas eu queria que você contasse para quem nos escuta, como que foi viver isso, e como que você lidava com isso principalmente. Porque eu acho que ter essa emoção exacerbada em pequenos momentos não é o que determina um cronograma falido, mas você saber lidar com ela e sair daquela situação ali, sair daquele momento do emoção mais aflorada, digamos assim. Então, eu sempre fui uma pessoa bem chorona. Então, eu aprendi muito a, tipo, me descarregar chorando. Então, eu chorava bastante, gente. Eu chorava muito. Mas era tipo assim, às vezes depois de um dia muito cansativo, você faz uma prova na íntegra e vê que você não tá batendo a porcentagem que dá pra passar. Gente, eu chorava muito, assim, chorava. Mas aí eu tomava um banho, limpava o rosto. Bora, vamos voltar aqui, vamos voltar. Agora caderno de erros, acabei a prova, bora pro caderno de erros. O bendito caderno de erros. Nossa, vamos. E com minhas amigas também, eu tenho um grupo muito bom, foi um grupo muito, tipo assim, a gente surtava junto. Porque isso é muito divisor de águas também nessa fase, né? Você tá junto com pessoas que querem o mesmo objetivo que você. E todo mundo lá queria o mesmo objetivo, que era passar. Vocês estudavam juntas? Eu tava muito em casa, mas a gente ia muito pra biblioteca. Mas não naquela salinha de estudos que todo mundo conversa, não. Cada uma na sua baia. E se tivesse lá, era na Uni, né? A gente tem aquelas fechadinhas. Se a gente estivesse junto lá, cada um de fone de ouvido quietinho. Perfeito. Claro que a gente conversava de vez em quando, mas quando eu vi que tava conversando até demais, às vezes eu mesma saía, eu pra outro lugar. Mas chegou uma época que eu não era uma pessoa muito de biblioteca. Eu fui começar a biblioteca no 6º ano mesmo, porque não tava dando conta. Aí lá a gente estudava, aí a gente ia tomar um cafezinho, aí a gente falava dos nossos surtos, a gente surtava todo mundo junto e voltava. Mas assim, era muito frustrante esse dia mesmo, muito frustrante. A gente tinha que tentar se recomeçar ou simplesmente largar, tipo, aquele dia. Porque tem vezes que realmente você não ia adiantar você voltar a estudar, porque você não estava preparada emocionalmente para isso, né? E aí você se recompunha no dia seguinte. Outro dia. Tinha que voltar, não dava pra ficar sem fazer nada também, não. Eu queria puxar o gancho da biblioteca, porque um dos nossos pilares aqui é o ambiente. Sim. E aí você falou assim, Gi, eu comecei pra biblioteca, nunca fui, possivelmente até nunca gostei. Nunca gostava mesmo. Só que eu precisei ir. O que te fez ver que você precisava ir? Que você precisava mudar o ambiente? Postergando muitas coisas. Às vezes eu enrolava demais pra fazer uma reunião. Ou reunião não, uma revisão. Então eu tava enrolando demais pra começar alguma coisa. Porque eu sempre fui uma pessoa que era bem adaptada de estudar em casa. Eu não tinha tanto esse problema, né? Ainda mais com a Anápolis, a gente eu dividia apartamento mesmo, mas era algo mais separado mesmo. Eu tinha minha paz de estudar, minha escrivaninha grande, eu me sentia tranquila. Tava cansada de descer pra academia. Ia, malhava, voltava depois, me organizava. Mas aí ali nesse meio do ano foi quando arrochou a situação mesmo, né? Aí eu falei, não, tem que começar a ver biblioteca. Porque mesmo que eu vou lá pra, tipo assim, ficar alguns minutos, algumas horas, vai ser o suficiente pra mim, né? Que senão eu não dou conta. E eu não tinha carro, então eu acompanhava meus amigos também, assim. Você vai pra biblioteca? Vou, mas você me deixa em casa depois? Você achava que na biblioteca, por ter um ambiente controlado, você conseguia se concentrar mais por mais tempo? Sim. Que antes eu não gostava de ir pra biblioteca porque eu achava que as pessoas me observavam muito. E eu ficava com medo de fazer barulho e essas coisas, né? Mas depois, no 6º ano, foi muito bom ir pra lá. A gente tem dia que eu ficava até 8 horas, dependendo do que a gente tinha aula à tarde, né? Ou quando a gente sabia que se a gente fosse pra casa a gente não ia conseguir focar, ainda saía de casa cedo com as malinhas prontas pra passar o resto do dia na biblioteca. E todos os meus amigos eram assim também. Depois a gente saía pra comer um churrasquinho, então era muito bom também pra biblioteca, né? E tava tudo. E quando sempre tinha alguma dúvida também, a gente ia atrás do outro. Tipo assim, amiga, me explica isso daqui que eu não entendi. O que você fez? Aí ajudava também, então foi muito bom. E pra mudar o ambiente era muito bom mesmo. Lá no meu prédio também tinha salinhas lá embaixo, né? Aí teve uma época que eu também até descia pra lá, às vezes pra não ter que gastar de Uber pra ir pra faculdade, nem nada. Aí eu descia lá, ficava fazendo algumas revisões, depois voltava e ia pra academia. Mas eu tive que mudar de áreas.
ambiente é realmente... Que não fosse um quarto. Tipo assim, igual se eu usasse na sala, era ótimo pra mim também. Não achava ruim. Agora, não estando num quarto, assim, com a sua cama do seu lado... Eu falo que quando você começa a mudar a sua percepção do macro, isso te ajuda a se programar para realizar o micro. Então, eu até postei esses dias falando exatamente sobre isso. Não estuda de pijama, não. Pelo menos troca. Não precisa se arrumar, mas troca a roupa, coloca uma roupa confortável, arruma o cabelo, passa um blush na cara. Demonstra para o seu cérebro que aquele é o momento de trabalho, de produção. E isso a gente consegue fazer também mudando de ambiente. Quando a gente chega em casa, após um plantão, exaustas, mortas de cansado, após o internato, ou quem trabalha após o próprio trabalho, a gente precisa ter solução para isso. Porque dificilmente todos os dias serão perfeitos para estudar. Não, eu acho que nenhum vai ser perfeito assim nessa fase. Então a gente tem que realmente se adaptar ao nosso redor para fazer dar certo pelo menos uns 70% daquele dia. 70%. Um pouquinho a cada dia, 1% melhor a cada dia. Que eu brinco da analogia de mexer o doce. Quando a gente faz doce na roça, a gente tem que ficar mexendo o doce de leite, senão ele vai empelotar completamente. Então, você tem que estar ali sempre mexendo o seu doce dos estudos, por mais que não seja perfeito, por mais que não seja todas as revisões programadas, porque isso no final do ano, essa consistência e essa constância, ela te leva ao resultado positivo. Eu queria saber de tudo, assim, da mentoria. De todas as funcionalidades que a gente consegue oferecer. Então, o cronograma, a parte psicológica do anjo, as reuniões com o mentor, tudo isso. O que pra você foi mais definidor? Que você fala assim, poxa, a mentoria realmente mudou meu jeito de estudar. Eu acho que principalmente as reuniões. Nossa, porque era muito bom. Eu amava minhas reuniões semanais. Tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho tanta, tipo assim, intimidade com a minha mentora ou com o meu anjo. Meu amor, eu mando qualquer coisa pra eles a todo momento. Então, eu acho que ter essa liberdade de você conversar com alguém que tá organizando sua semana é muito importante. Eu acho que as revisões também foram muito essenciais. Muito. Porque não tem como você fixar algo sem revisar. Então, sem você não repetir aquela mesma coisa, tipo, várias vezes. Mesmo que de outra forma, de, sei lá, um resumo de um amigo seu que tem uma... Eu tinha muito disso, né? Quando era os nossos D45 da vida, eu não conseguia ler o meu resumo de novo. Então, às vezes, eu pegava a apostila e lia do próprio IPM lá que a gente tem mesmo, ou a apostila do médio curso, ou um outro resumo, eu mesma lia, porque eu precisava mudar meu jeito de ler. Mas, assim, as revisões foram, acho que, a principal, pra falar a verdade, associada, né, às reuniões. Porque... Esse é o erro de muitas das pessoas que estudam sozinha e no final do ano elas dão de cara na porta justamente por isso. Porque elas até cumprem o cronograma, porque a gente comenta, a informação, ela tá em qualquer lugar. Inclusive, a tabela de revisão você consegue ir em qualquer lugar. Então, você hoje entra na inteligência artificial, coloca quais são os D0s e as revisões que você gostaria de fazer, ela monta para você. Eu acho que a chave aqui é muito a individualização desse poder trocar de rota quantas vezes forem necessárias e da valorização do, poxa, por que tenho que fazer revisão? Eu tenho que fazer revisão porque se eu não fizer, todo o meu esforço da compreensão teórica vai embora. Não tem como, você vai esquecer. Não dá pra decorar tudo. Fazendo revisão já tá difícil, pensa sem fazer. Exato. Eu lendo a mesma coisa 1 trilhão de vezes, que a gente sempre tem um D lá, uma matéria que ele vai ser o seu... Tipo assim, cara, eu não consigo essa. O seu martírio. O meu martírio. Tipo assim, nossa, tinha umas que eu vou até falar pra você, eu não dou conta de passar dessa, eu vou desistir dela, eu não consigo. E vão ter várias, assim, que você só vai fazer o mínimo necessário ali, porque não entra. E eu ficava assim, em algumas, né? Se cair essa, eu vou. Se cair, né? Essa vai ser a que eu escolho. Errar. Essa que eu vou escolher errar. Porque vão ter várias matérias que a gente vai ter mais dificuldade ou não, né? Mas, nossa, tinha umas que eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais repetir Uma coisa que eu queria perguntar pra você é como que foi esse andado da porcentagem? Porque algo que quem faz mentoria fica em pânico Gi, minha porcentagem não tá subindo, Gi, o que tá acontecendo? Gi, eu não tô fazendo 90% na plataforma, então eu não vou passar. Como que foi isso com você? Eu acho que eu não passei do 73. Porque quando tava muito alto, vamos aumentar R+. A gente aumentava R+. E tinha que aumentar, porque a prova que eu queria precisava de pegar uns conhecimentos
Tipo, mas já é mais mesmo, né? Mas eu comecei ali no 65, 67, e sempre vai subindo ao longo dos meses, né? Porque você vai revisando, então você vai pegando mais conteúdo. Mas claro que tinha vezes que eu fazia o D7 2 vezes, teria que fazer... Nossa, de cirrose mesmo, eu acho que eu fiz, sei lá, quantas revisões daquilo ali. Porque não... Mas uma hora sai, sabe? Uma hora você consegue, você faz 90% numa lista, faz 80%. Você vai subindo aos poucos, que você vai pegando o jeito das questões. Mas não é pra ficar alto mesmo, não. Você mesmo falava isso. Eu não queria porcentagem alta, era pra ser mais baixa mesmo. E tava o padrão do que eu fiz, que nas porcentagens eu tirei 73%, né? Eu fiz a prova final, tirei 74, 75. Então, tipo, tava o esperado da minha porcentagem, não tava muito fora da curva. O que a gente sempre comenta é que a gente não quer uma plataforma bonita e uma prova feia. O que significa isso? Aquele aluno que lá na plataforma ele faz 80%, 85%, 90%, chega na prova e me faz 65%, 68%. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes a gente coloca uma plataforma com questões fáceis, só que a prova não é feita daquelas questões. A minha primeira prova na íntegra, que foi, acho que é do SESI, eu acho que eu fiz a primeira. Eu fiz, sei lá, 55. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os surtos da prova na íntegra. Nossa, era... Tipo assim, a gente já começa essas provas sabendo que você não vai tirar mais que 80, né? As primeiras vezes, né? Aí eu fiz a primeira prova, eu falei, tipo, eu fiz 55 acertos, né? O primeiro pensamento que vem é... Eu tive esse pensamento quando eu fiz a minha primeira prova. Esse ano eu não passo nem a... Aí a outra eu fiz 57. Eu falei, não vai estar dando também. E a outra, assim, 59. Aí eu, tá subindo. Pelo menos tá subindo. Vamos nos apegar aos 2 pontos. Aos 2 pontos. Eu falei, gente, tá subindo. Aí eu falava... E eu acho que eu nunca... Nenhuma prova da íntegra que eu fiz, eu tirei mais de 70. Em algum momento você se sentiu confiante? Eu estou pronta pra ir pra prova? Não. Você foi pra prova com medo mesmo? Fui com medo. Porque eu sabia que não tava fácil. E eu sabia da fama da prova. E pelas minhas provas na íntegras antigas, eu falava assim, gente, se não, tipo assim, não vai ser... Acho que o máximo que eu fiz numa prova na íntegra foi 68, 67, né? Aí eu falei assim, gente, não, eu subi bastante a pontuação, mas ainda não tá sendo suficiente. Então, tipo assim, vamos ver o que vai dar. Né? Nossa, mas eu fui com medo na prova, fui com bastante medo. Eu fui achando que às vezes eu não ia passar mesmo. Eu faço essa pergunta para muitos estudantes. E até hoje eu nunca tive uma resposta positiva. Não. Até hoje eu não encontrei um aluno que falou, Gi, eu fui pra prova gigante, com o peito aberto, sabendo que eu ia passar. A maioria fala, eu fui com medo. Eu fui com muito medo. Muito medo. Eu chorei no dia, antes de ir pra prova, eu chorei, tipo, de manhã cedo, eu chorava. Porque eu tinha que descarregar, né? Porque se eu fosse a prova daquele jeito, eu ia chorar no meio da prova. Mas eu tinha que eu fui com bastante medo, eu fui com muito medo. Muito, muito, muito medo. E no final? Deu certo. Deu certo. Se você pudesse falar uma lição que você tirou da mentoria, que não seja uma lição sobre estudos, uma lição como pessoa, como médica... gente, sonhos grandes não vêm fáceis. Não só na vida acadêmica, né? Qualquer outro sonho, né? Nem nada vai vir fácil, mas é o que a gente conversou. A gente tem que fazer um pouquinho cada dia, uma construção. Então, tudo na vida a gente tem... Se a gente quer algo grande, a gente tem que se esforçar. As coisas que vêm fáceis, elas vão embora muito fáceis também. É uma coisa pra tudo nessa vida, né? Igual aquilo falar, dinheiro que vem fácil, vai embora fácil. Porque a gente tem que... ter o nosso esforço, né? A gente tem que se dedicar em qualquer coisa que a gente fizer na nossa vida, né? Nesse meio tempo, minha vida social, eu organizei um noivado, eu tô organizando um casamento, eu organizei minha formatura e, tipo assim, tudo eu tive que dedicar um tempo da minha vida. Então, sonhos grandes, eles são difíceis mesmo. Mas a gente tem que sonhar grande. Eles exigem um pouco mais da gente, do nosso mental, da nossa disciplina. Eu lembro muito... Uma vez que você me mandou uma mensagem, Gi, eu não tô bem. Eu falei, vamos pedalar? Eu tava esperando pra gente falar desse momento. Foi pós-prova do PSU. Gi, eu não tô bem, eu não tô bacana. A gente teve o privilégio de morar na mesma cidade. Eu falei, vamos nos encontrar no estúdio de bike, vamos pedalar, porque eu acho que o que você tá precisando é 45 minutos sem pensar nisso. Sim. E a gente teve a oportunidade de viver isso juntas. Pra mim, foi... assim, sem igual, ver você falando com tanta maturidade desse processo, de quem te viu tão de perto, com vários choros, e ver você brilhando, ver o seu sucesso, ver o quanto você aprendeu nessa jornada. Foi muita renúncia, né?
Muita renúncia. Então a gente aprende bastante nessa época. A gente aprende demais, a gente cresce muito. É justo que muito custe. Custe que muito vale. Aquilo que muito vale, exatamente. Sim. Você pagou esse preço lindamente Sim. e merecidamente colheu o fruto. Se você tivesse a oportunidade de conversar com quem tá começando essa jornada agora, que tá com aqueles mesmos anseios, que hoje chora como você chorava, que tá assim em pânico porque a plataforma não sobe a porcentagem, que faz a primeira prova na íntegra e tá com 50% e acha que não vai passar esse ano. O que você falaria pra essa pessoa? Gente, é normal. É muito normal você sentir medo, você sentir angústia. Porque você sabe o que você tá fazendo. Você sabe como você tá se dedicando. Aqueles que estão se dedicando, né? Se você sabe o que você tá fazendo, você tem que tentar... É muito ruim falar se acalmar, né? Porque a gente não vai ficar calmo. Mas que é normal você se desesperar. Você vai se desesperar. A gente só não pode desistir. Igual eu tava pensando, eu nunca pensei em desistir, mas eu já pensei, tipo assim, talvez não dê, mas não porque eu não estudei, mas é porque a gente sabe que tá muito difícil, mas se a gente fizer nosso pouquinho cada dia, se dar nosso dia de descanso, ter nossa vida social, poder também viver a vida fora disso é muito importante. Mas o caminho não é fácil mesmo, exige muito de nós, além do que a gente imagina, mas tudo, no final, a aprovação vai ser uma consequência do que você fez. Se não for hoje, pode ser daqui 1 ano, mas você se dedicou, você sabe qual foi o seu trabalho. E você ter tirar esse peso, tipo assim, eu fiz minha parte, então deu certo, então eu consegui, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Não desistir, tentar sempre fazer um pouquinho cada dia e que nada vai ser perfeito. Nada vai cronograma ser não vai ser perfeito, a porcentagem não vai ser perfeita. Vai atrasar, vocês podem ter certeza de uma coisa que vai atrasar. E vai estar tudo bem, vocês vão ter essa equipe justamente para te ajudar com isso. E para ter uma liberdade de conversa, né? Igual a gente tá aqui hoje, a gente já conversou por fora, igual na bike mesmo, né? Nossa, era muito bom. Mas só mantenham a cabeça em pé e abaixem a guarda. Tipo assim, não tô conseguindo hoje. Vai descansar. Vai ver uma série, vai ver um filme, vai comer uma coisa gostosa. Não se culpa por não estar conseguindo hoje. Mas tentar voltar sempre no outro dia. É isso. O único jeito. Um dia após o outro, tentando romantizar um pouquinho essa rotina que é tão cansativa, tão ansiogênica. E contar com a ajuda certa. Exatamente. Leti, tô muito feliz que você topou o meu convite, que você aceitou estar aqui conversando. Eu tava com saudade de conversar com você. Eu falei, a Jimmy falou assim, vamos lá gravar um podcast? Vai, vamos, né? Vamos papiar. Eu fico muito feliz de ter participado da sua trajetória. Eu como pessoa e também como IPM, é muito gratificante para nós saber que nós fizemos parte disso e que agora você vai levar um pouquinho do IPM pro HC, pra GO. Todo mundo vem atrás de mim, né? É disso aqui que você fez. Gente, faz IPM. Muito bom. Faz IPM, porque o pessoal fala assim, eu sou muito defensora do método mesmo, da mentoria, porque até que quando eu não passava, eu já tava desesperada, tipo assim, minha vaga vai ficar segurando até quando? Eu lembro. Minha vaga vai ficar até quando? Porque eu não sei se eu vou passar, mas vou ter minha vaga segurada? Aí se eu fosse fechar, né, o outro ano eu ia fechar todo o completo, né, mesmo. Aí eu toda hora falo assim, espera, meus resultados saem só dia 10, tem como você esperar pra eu saber se eu vou fazer ou não? Mas, eu tive uma experiência muito boa, me adaptei muito bem à mentoria, só tenho a agradecer a você, ao Carlos, a todo mundo, né, por toda a ajuda, todo o apoio, porque a gente criou um vínculo muito bom, né, eu adorava as reuniões, a gente passava 10 minutos conversando, sendo que 5 era só papiando da vida, às vezes. Eu falo que a partir de um certo mês, a gente divide a reunião em 2 blocos. Primeiro bloco, vamos conversar sobre metodologia. Segundo bloco, vamos focar. Sim, foi muito isso bom. Faz parte. Foi um ano muito bom, difícil, muito desafiador, mas muito gratificante também. Foi ótimo. Passou. Fico muito feliz de ter feito parte disso. Pessoal, esse foi o nosso IPM Cast com a nossa queridíssima Letícia, aprovada em ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal de Goiás, minha aluna direta da mentoria, que nos ensina muito sobre resiliência e principalmente constância. Leti, quero deixar uma lembrança do IPM como agradecimento da sua participação. Que você tenha muito sucesso na sua jornada. Muito obrigada. É isso, pessoal. Tchau.